Olá, esta é a página do meu salário e eu chamo-me Mércia Natal. Hoje trago como tema impacto da rotina dupla na saúde mental. Trabalho e estudos, como é que isso pode impactar na nossa saúde mental, né? E o objetivo deste webinar é discutir os desafios da rotina dupla e como gerenciar a nossa saúde mental diante de uma rotina dupla. Como é que nós podemos procurar, né, estar bem, gerindo, né, os estudos e o trabalho, mesmo assim, conseguir levar uma vida, melhor, ter uma boa saúde mental, né? Temos como convidada a Tânia Costa, que é ativista social e também psicóloga, ou psicóloga e também ativista social, né, que vai ajudar-nos a discutir melhor acerca deste assunto. Então, ninguém melhor que a Tânia para poder apresentar-se. Tânia, por favor. Olá, pessoal. Chamo-me Tânia Costa, sou psicóloga e também ativista social como a minha Ok, Tânia. A Tânia é uma psicóloga de poucas palavras. Enfim, né? Então, primeiro vamos definir o que é saúde mental, segundo a OMS. OMS, sim. A saúde mental não é apenas a ausência de doença, né? É um estado completo, né? De saúde, de bem-estar físico, mental e social. Sim, né? Se calhar quando vamos falar sobre saúde, bem-estar, nós costumamos pensar que é sobre não estarmos a sentir nenhuma dor em si que seja visível, não temos lá nenhuma ferida, mas também a OMS fala traz a questão também do bem-estar psicológico e social, né? Então, Tânia, será que alguma vez já teve um problema na questão de gerir os estudos, né? E os estudos e o trabalho? Poderia partilhar um pouco da sua experiência acerca disso? Quando eu estava no primeiro ano, eu lembro que eu trabalhava, eu conseguia dividir a atividade, e chegou um momento que eu não conseguia conciliar o trabalho e a escola. Então, eu tive que parar de trabalhar para poder estudar, porque não me ajudava muito. Eu estava na escola cansada, não só fisicamente, mas cansada mentalmente. Estava uma época que eu não percebia nada daquilo que tratava a matéria. Então, eu tive que parar de trabalhar para poder estudar. Ok, eu percebo. Até na minha turma mesmo, temos casos de colegas que estão a conciliar trabalho e estudos e tenho notado que não tem sido fácil. Alguns chegam mesmo esgotados, cansados e ficam a dormir a aula toda. Então, eu gostava de saber da Tânia como é que nós podemos vencer. A Tânia, como psicóloga, quais conselhos traz para poder equilibrar? Como é que nós podemos equilibrar? Ou como é que nós podemos aliviar o nosso estresse, né? Para poder conseguir conciliar melhor os estudos e o trabalho. Primeiro, é necessário nós termos uma agenda ou uma lista de coisas a fazer. Vamos nos organizar e colocar desde o prioritário até o menos prioritário. E depois de alistar as prioridades, nós precisamos olhar para aquilo que é o trabalho mais importante, quer seja o da faculdade, ou dos estudos, quer seja a parte profissional. E nós começarmos a pensar por aquilo que é de extrema relevância. Existem dias na faculdade em que nós não precisamos rever, mas não é algo que precisamos tanto assim do nosso filho. Então, nós podemos balançar entre a matéria a rever e as minhas metas profissionais. O que eu posso cuidar, fazer primeiro e depois, no momento de relaxar, eu vou pegar a outra parte. E também é importante termos os limites ou os nossos limites enquanto pessoa física. Nós precisamos entender que, em algum momento, nós estamos esgotados, a nossa mente está esgotada, e ainda que nós estamos em querer introduzir alguma matéria ou continuar com o trabalho
em nós. E também nós temos que ter, acima de qualquer coisa, um sono de qualidade. Quando nós não temos um sono de qualidade, nós temos um trabalho de qualidade, de qualidade. Então, o nosso dia começa a ter qualidade quando nós temos qualidade. E também nós precisamos aprender a socializar, porque quando nós temos momentos de lazer, isso também vai afetar a nossa saúde mental, porque já vai afetar as outras instâncias, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, nós precisamos dividir as fases, respeitarmos as 8 horas para cada coisa. Então, dessa forma, nós podemos equilibrar os estudos e o trabalho. Muito bem dito. Falou mesmo a questão do tempo, a gestão do tempo, autocuidado, né? Acho que a parte de descansar melhor faz parte mesmo do autocuidado. E eu gostava de saber da Tânia, bem que disse que no segundo ano, se eu não estiver em erro, teve de parar, né? Porque não estava a conseguir conciliar, né? Então, também só para verem que os psicólogos também são humanos, embora sejam psicólogos, também em algum momento, se calhar, precisem de uma ajuda, né? Para poder resolver alguns problemas. Gostava de ouvir da Tânia, né? Como é que conseguiu sair deste problema, desta pequena crise? Como é que pequena, acho que o fato de ser pequeno não é subjetivo, né? Mas como é que conseguiu sair desta crise? Bem, foi no primeiro ano que eu, e naturalmente eu estava no início do curso e tudo mais, mas ao longo do curso eu fui entendendo, fui aprendendo estratégias para poder equilibrar isso, porque nós precisamos trabalhar, mas também precisamos estudar. Principalmente quando nós somos estudantes de pós-laboral, sabe? No pós-laboral nós temos que trabalhar. Então nós precisamos trabalhar ter um ganho para poder pagar essas coisas, me adaptar. No início foi difícil, porque eu até tive esgotamento, quase tive esgotamento social, onde fiz umas terapias de trampolina de parar de estudar, mas felizmente não precisei parar de estudar. Enquanto eu estudava, eu tinha acompanhamento e depois, quando eu me senti capacitada para poder estudar e também poder entrar no mercado de emprego, eu comecei a balançar as coisas, mas foi um tempo em que eu tinha acompanhamento profissional, porque sozinha eu não conseguia. E teve colegas mesmo que conseguiram poderem estudar e trabalhar muito. Eles começamos numa turma, éramos 30 estudantes, e terminamos em cada turma 30, 20, algumas estudantes, né? Porque a pesquisa depois os seus ramos. Então, eu tive que passar por um acompanhamento com um psicólogo, um especialista, que era para conseguir atingir o equilíbrio entre me dedicar à escola e me dedicar ao trabalho. E ele dava-me orientações, uma das orientações foi que eu tinha que dormir bem, eu tinha que pode parecer que não, mas a prática de exercício também ajuda bastante nessa questão do equilíbrio. O momento de lazer ajuda bastante nessa questão de equilíbrio. Não só porque tenho metas a alcançar, eu tenho de naquilo, eu tenho de dar sangue naquilo, nós temos que ter um tempo para descansar, para que possamos fazer aquilo que nos compete fazer da melhor forma. Então foi assim mesmo que eu consegui entrar nesse. Muito bem. Queridos convidados, é assim. Bem, a Tânia trouxe aqui um aspecto muito interessante, que é a questão de procurar um psicólogo. Particularmente em Moçambique, pelo menos em Maputo, já que a minha docente costuma dizer, esteja a falar isso, qual é o fundamento que tu trazes? Qual é a pesquisa que tu fizeste, comece para dizer isso? Então, ela sempre aconselhou a falar nem com algum fundamento, com alguma base, né? Então, só para não exagerar, no meu meio social, procurar psicólogo é para quem está maluco. Queres psicólogo para quê? Tu não estás bem de cabeça. Então, a Tânia trouxe cá um aspecto muito importante, que o psicólogo ele pode ajudar a aliviar
situações como estas, né? Situações que têm a ver com estresse, ansiedade, tudo mais, até porque há um estudo se eu não estiver em erro, é da Harvard Business Review, né, que diz que quanto mais tivermos fadiga, quanto mais não conseguirmos gerir a nossa rotina, né, a nossa saúde mental, menor será a produtividade. Então, de nada vale, né, estar em vários lugares se nós, em todos estes lugares, não estamos a produzir. Então, seria estratégico, né, procurar, né, se estabilizar emocionalmente, né, para poder gerir, né, em todos os lugares que nós formos conseguirmos ter uma boa produtividade. Eu penso que até seria mais preferível que a pessoa tenha duas ou três, no máximo, ocupações assim, né? Ou trabalhos, mas que em todos estes lugares a pessoa seja produtiva, ao invés de estar a atuar em várias organizações e entidades, mas com uma baixa produtividade. Então, é mesmo nessa cena que a Tânia falou sobre a questão de tratar a questão da prioridade, né? Priorizar o que é importante, né? E tudo mais. Então, Tânia, como psicóloga, né, já recebeu algum caso, né, de alguém que quisesse aliviar-se na sua rotina? Bem, muitas vezes Quanto tenho está recebido pessoas com problemas emocionais e não exatamente por conta do excesso de rotina, mas já acompanhei casos de outras pessoas, já vi outras pessoas que procuraram colegas de Deus porque não conseguiam se seguir e alguns até decidiram abrir mão de escola, trabalho ou de outras ocupações para poderem se estabilizar. Por quê? Porque quando nós somos pressionados, vamos falar do âmbito escolar e profissional, nós recebemos pressão na escola, na área profissional, nós buscamos ser os melhores naquilo ah, no lugar onde nos colocaram. Nós queremos ser os melhores no trabalho, queremos ser os melhores na escola, e depois aí começamos a desenvolver o estresse, estresse laboral, chamado de síndrome de burnout. Depois temos estresse por causa da escola, depois do tratamento. Então, normalmente as pessoas percebem que já não aguentam mais quando estão no seu limite. Ignoramos os sinais quando as coisas ainda estão no limite. Nós sentimos a necessidade de buscar a ajuda de um profissional quando estamos no limite, quando as veias já começam a reclamar, já sentimos, olha, nós temos que medir a nossa pressão, quando o médico já disse que precisa descansar mais, precisa se alimentar melhor, é quando nós lembramos que não descansamos mesmo quando viemos descansar, não tivemos os nossos momentos de lazer quando deveríamos. É por isso que eu não levo, se tem um trabalho pendente, se não faço no escritório, em casa eu não faço. O mesmo acontece com o trabalho de casa da faculdade. Se eu não faço entre segunda e sexta, não vou fazer sábado. Eu entendo que aquele é o meu momento de descanso. Então, isso é que vai ajudar a equilibrar essas coisas, a manter uma saúde mental estável, positiva. Ok, então a Dani trouxe pontos interessantes, né? Para quem está a acompanhar, pontos interessantíssimos, né? Que é sobre saber separar os momentos. É o momento de faculdade, é faculdade. É rotina laboral, é laboral. Então, é final de semana, é final de semana. Devemos buscar nos proporcionar momentos de lazer, né? Saber segmentar. Nós no marketing costumamos usar muito esse termo, né? Segmentar os momentos, né? Dividir, né? Então, gostava de saber da Tânia, qual seria, ou da psicóloga Tânia, para não esquecer que é psicóloga, qual seria, ou qual é o contributo da família neste processo? Como que a família pode nos ajudar?
muito mais para nós, mulheres, porque não é vitimizar, é, não é buscar nos vitimizarmos e tudo mais, mas nós mulheres enfrentamos desafios contrários da vida acadêmica e a vida profissional como tal, né? Nosso trabalho. Então, porque temos uma série de atividades em casa, tarefas domésticas, e que precisam de nós, em comparação aos meninos que só acordam, e, no máximo param no quintal, né? Ou arrumam um bocadinho a casa, o canto dele e depois saem. Mas nós, mulheres, à nossa volta, temos de fazer um montão de coisas, ou mesmo antes de sairmos de casa. Então, qual seria o contributo da família para, se calhar, ajudar esta pessoa que está neste caso de trabalho e estudos? Bom, acredito que meio de semana acaba sendo uma coisa super simples, porque é o período em que estamos mais tempo fora de casa. Então, saímos logo cedo e voltamos já lá para o final do dia, depois de estar relaxados. Mas o grande dilema é no final de semana, onde depois era bom que as famílias compreendessem que no final de semana, que é o dia, ou nós, da sexta não estamos em casa, temos que cumprir com algumas agendas, que é estar com os nossos amigos, descansar, se temos um teste ou temos uma apresentação de trabalho, tem muito que nós vamos precisar de um momento para tratar dessas coisas, mas também vamos precisar de um momento para socializar com a família, para ir às filhos, para fazer aquelas visitas aos amigos que nós fazemos. Era bom que as famílias entendessem essas coisas, sem que nós precisássemos reclamar. Mas aí que as famílias não fazem isso, porque quando é final de semana dizem, de segunda não está em casa, devia ter passado em casa, devia ter podido cozinhar, fazer as limpezas, tu não estás em casa, estás aí a sair, estás aí, não paras, vai bater perna, não vais, e fica a parecer que você aprende coisas fora ou então, nós como somos pessoas que já temos um plano, uma organização de atividades, fazemos aquilo que é prioritário, nós podemos apresentar o nosso plano de atividades às nossas famílias. Olha, eu estou em casa sábado e domingo, né? Sábado eu vou cuidar de tudo na parte da manhã, porque me é mais fácil cuidar das coisas da casa na parte da manhã, porque a parte da tarde eu preciso do meu tempo entre várias outras coisas. E domingo é o dia que naturalmente vamos à igreja, voltamos, temos que estar entre família. Então nós precisamos, esse período de 2 dias, nós precisamos organizá-lo de tal modo que nós possamos cumprir 90% daquilo que é a nossa agenda, porque a 100% quero crer eu que podemos não conseguir. E nós partilhamos isso com a nossa família para que ela, de certa forma, em algum momento ela possa contribuir positivamente. Se, por exemplo, vier aquela que a sabe diz, a Tânia só fica trancada no quarto. A Mércia, em vez de vir aqui cumprimentar, porque há anos que não nos vemos, ela está lá trancada no quarto a escutar a música. A família poder dizer, olha, a Mércia já fez as coisas da casa, já fez as coisas da casa. Mas esse momento que ela está no quarto para escutar música, ou para fazer qualquer outra coisa, é o momento em que ela separou para poder organizar ou cumprir com outra parte da sua agenda, né? Porque se nós temos que ter o hábito de incluir a família naquilo que é a nossa a organização da nossa agenda, principalmente quando passamos o meu pai fora de casa. Eles devem ser participativos da nossa agenda, e é para eles entenderem. Quando a América disser agora, eu vou ficar no quarto, peço para que não me interrompam, eles vão perceber, o América está a ficar, o América está a fazer alguma coisa que é o trabalho, o América está a descansar, porque a América precisa. Nós não vamos chamar de descanso para dizer, sair de casa às 5, faz o trabalho, do trabalho sai às 5, faz a faculdade, sai às 6, voltas, chegas a casa por aí, zero, vai 30 uma hora, e vão dizer que você deu tempo de descanso. Não, não precisa de um tempo teu. E também eles devem entender quando a mãe diz, sai com minhas amigas para tomar um café. Eles devem perceber que é aquele momento que você tem. Então, para a família poder contribuir positivamente nessa, nesse nosso
ciclo, que é escola e trabalho, nós precisamos apresentar a eles a nossa agenda. Porque vai ser difícil eles por si só entenderem porque é preciso fazer essas coisas. Muito bem, falou cá de pontos muito interessantes que é envolver a família na nossa agenda e buscar fazer com que a família compreenda, né? Entenda que nós precisamos de momentos conosco mesmos, né? Para poder colocar as coisas nos trilhos e poder continuar com a nossa vida, com a nossa saúde mental em dia, né? A Tânia trouxe cá pontos muito interessantes e eu gostava de saber da Tânia. A família da Tânia compreende quando a Tânia fala sobre precisar de um tempo, né? Porque uma coisa é ser psicóloga e dar conselho. Agora eu quero saber da Tânia se a família da Tânia entende a Tânia, não a Tânia psicóloga. Agora eu preciso da Tânia mesmo. Bem, acaba sendo um pouco complicado. Eu moro com a minha avó, somos todas meninas. E todas, algumas for trabalho, outras são depois, vão à escola, outras, mas basicamente chegamos a casa todas quase no mesmo horário. Algumas às 7, outras mais tarde, 8. As mais, ou as que demoram a sair de casa, para chegar para casa pela manhã. As que voltam um bocado mais cedo, para cuidar dos filhos para casa durante o dia, né? No final de semana, fica para aquelas que nem de manhã, nem de tarde, contribuem com as atividades da casa, como eu e outra prima minha. E eu, como já não estou na faculdade na lista, tem outra prima minha que ela só trabalha. Então, nós acabamos fechando ou substituindo aquelas que têm algum trabalho da faculdade por fazer. Então, assim, acaba sendo uma rotina um bocado mais compreensiva, apesar de que eu sou muito mulher, cada uma acorda com o seu próprio humor. Mas quando esse dia todas nós estamos focadas em trabalho, cada uma do setor, nós fazemos assim. Toda manhã nós estamos cozinhamos, fazemos tudo, não interessa se nós temos que cozinhar às 9. Cozinhamos tudo e guardamos. E depois, a parte da tarde, cada uma faz aquilo que lhe compete. Se quer sair, se quer estudar, se quer trabalhar. É o momento em que cada uma vai viver a sua vida, o seu verdadeiro. Acaba sendo um bocado mais fácil porque muitas das meninas um rapaz. Seria um bocado complicado um rapaz, porque seria mais distante para poder ele para fazer alguma coisa ali. E ainda ficaria te dizer que ele está com fome, que tu não estás a fazer nada, que toda hora ela está a fazer laptop, que tu estás a estudar enquanto não faz, não quer trabalhar. Então, a minha rotina acaba sendo facilitada por causa disso. Nós cooperamos naquilo que são as nossas atividades de forma a aliviar uma a outra para poder conseguir cumprir com as suas atividades pessoais. Muito bem. É uma boa estratégia, né? É, é. Mas eu gostava de ouvir a psicóloga. Agora vamos voltar para a psicóloga. Bem, eu gostava de ouvir a psicóloga. Em que ano da faculdade, especificamente falando, porque digo faculdade porque os alunos, ou estudantes, melhor, que têm mais problemas em questão de gerir, os estudantes que estão a trabalhar e a estudar, geralmente são estudantes universitários. Né? Então, em que ano da faculdade eu recomendaria que a pessoa já começasse a treinar no, no mercado de emprego? Falo, né, da questão de estágio e tudo mais, no âmbito mesmo da gestão do tempo, questão de saúde mental. Será que há um ano que já é possível equilibrar melhor, que já será mais fácil gerir melhor essa questão de trabalho, de escola? Bem, fácil, não vai ser, ainda que comece no primeiro ano, comece no outro, sempre haverá uma coisa que vai dificultar esse processo. Mas eu acredito, na minha opinião, que o melhor momento é quando nós estamos no terceiro ano. Por que no terceiro ano? Porque existem coisas que nós, para podermos entender como elas são,
Então, nós precisamos não só de teoria, mas precisamos começar a praticar. Porque o que nos frustra muitas vezes é porque nós estamos no primeiro ano na teoria, segundo ano na teoria, terceiro ano continuamos na teoria, terceiro ano estamos na teoria. Já temos aquela sede, querer ir ao terreno, ver como é que as coisas são. Porque nós fomos 2 anos intensos de matéria bruta. Então, nós ainda muito temos aquela vontade de mostrar aquilo que nós sabemos fazer, como trabalhar. Então, para mim, este é o momento certo em que nós podemos conciliar trabalho e escola. E seria bom se nós pudéssemos trabalhar na área em que estamos a nos formar. Isso significa que eu vou aprender isso na faculdade e vou buscar implementar naquela área, porque como estrangeiro é complicado. Para me formar em psicologia, estou aí trabalhar, por exemplo, em caixa. Isso vai trazer um estresse muito grande, praticamente estou em áreas bem distintas. Ainda que exatamente, atividades de organização tenha gestão de recursos humanos, mas nem a gestão de recursos humanos que eu vou aplicar no caixa, como fiel de armazém. exatamente. Então, para me formar em contabilidade, era bom que eu buscasse estagiar ou buscasse uma vaga de emprego que tenha a ver, no mínimo, com contabilidade, que tenha alguma coisa parecida com aquilo que eu estou a estudar, né? Porque existem outras pessoas que estão a fazer enfermagem, mas perguntar se vai trabalhar onde? Não está trabalhando na farmácia, não está trabalhando em nada que tenha a ver com aquilo. Está trabalhando numa coisa totalmente diferente. É o que Exatamente, também vai trazer um desgaste mental, vai trazer a nossa, vai debilitar a nossa saúde mental, porque nós nos esforçamos mais do que isso. Eu tenho que fazer de tudo para ser a melhor naquela área de contabilidade, e fazer de tudo para ser melhor na então, era bom eu me formar em psicologia e buscar, no mínimo, ser excluída das organizações, buscar um estágio, um trabalho como professora de direitos humanos, ou mesmo ir para um lugar onde eu diria, aqui eu posso tentar mudar como psicólogo. Então eu vou. Se não me aceitam para trabalhar lá, pelo menos que eu seja trabalhar, eu vou lhe mostrar que no final do dia eu esqueci do psicólogo. Porque quando nós dizemos o importante é eu trabalhar para conseguir pagar a minha escola. Nós não conseguimos ser produtivos em nenhum desses lados. é basicamente isso. Mas se calhar também para complementar, porque moderadora também pode falar. Eu penso que o terceiro ano também entra mesmo em acordo com a Tânia, porque o terceiro ano, eu acho que é o ano onde o estudante também já tem alguma maturidade, né? Porque no primeiro ano, eu lembro que no meu primeiro ano eu até chorei, porque eu não estava conseguindo fazer um trabalho, chorei. Estava com a minha amiga, chorávamos muito, porque estávamos a imprimir um trabalho. Ele não saiu nos conformes, então não consegui gerir as minhas emoções. E aquilo, na medida que eu ia falhando, acabava comigo, eu me achava insuficiente, né? Então, acho que no terceiro ano já temos alguma maturidade para lidar com os nossos estudos, mas também para já conseguir, se calhar, conciliar com uma outra coisa. Imagina uma pessoa que ainda não tem maturidade para lidar com os estudos, ainda não tem conhecimento da coisa, né? Posso assim dizer, e já quer juntar com uma outra coisa. Então, acho que o terceiro ano é um ano onde os estudantes já têm um certo conhecimento de como é que funciona a faculdade, que não é tão, né, é difícil, dependendo da universidade, dos docentes às vezes, e do estudante também, né? Mas é um ano que já conseguem gerir-se por si só, e se calhar neste ano já podem implementar ou acrescentar outras atividades, né? É basicamente isso. E só pedir que partilhem imenso vídeo para os nossos colegas poderem ver, nossos colegas do terceiro, quarto ano e os do terceiro ano, para quem ainda não, para quem não está a conseguir gerir a sua rotina, que procura um psicólogo, quem se sente sobrecarregado, que procura um psicólogo para poder ajudar-lhe. Quem procura psicólogo não é quem ah, apresenta algum transtorno mesmo psicológico, é para quem é preciso de ajuda, né? De um jeito que quando ficamos doentes ou ficamos com alguma lesão, nós procuramos um centro de saúde e tudo mais.
psicólogo também é um médico, só que ele trata da parte intelectual. Esta é a diferença, né? Então, nós incluiremos a parte intelectual ah, para podermos ser melhores profissionais, melhores estudantes. Então, o nosso webinar foi basicamente esse, né? Tratamos de assuntos que têm a ver com a saúde mental, como é que nós podemos conciliar os estudos e o trabalho. Destacou-se né, uma questão de gestão do tempo, autocuidado e também a questão da família, né? Que é um ponto interessante. Temos de buscar a família, deixar a família a saber que nós precisamos de um tempo, que nós precisamos de ter um encontro conosco mesmos, né? E para poderem conseguir também nos ajudar na questão da nossa rotina, porque se a família chega a facilitar, nos ajudando com algumas atividades, né? Vai sobrar, se calhar, um bocadinho de tempo, não vamos ficar tão sobrecarregados assim, né? A questão dos exercícios físicos, né? Supostamente, depois dos exercícios físicos, nós ficamos cansados, né? Mas eu acho que é um cansaço bom, porque aliviamos, sair para correr um bocadinho, e tudo mais, dormir. Nós passamos muito tempo nas conversas, né? Por aí, 23 horas, 0 horas, então podemos reduzir isso, buscar descansar melhor. E a alimentação também eu acho que é importante, muito importante, né? Para nos mantermos durante todo o dia, né? Em forma de considerações finais, teria alguma coisa para deixar? Não, só agradecer por essa oportunidade. E também, epá, não é final do mundo, não criar a escola de trabalho. Vamos lutar por aquilo que nos faz bem, né? Mas conseguimos equilibrar as coisas. Bom, vamos lutar por aquilo que nós achamos como prioridade como Tá, acho que havíamos esquecido deste ponto, né? Da questão da prioridade. Organizar o nosso dia de acordo com as nossas prioridades. Né? E aí é um ponto que eu tinha me esquecido, muito importante, muitíssimo importante. Não que os outros não sejam, né? Mas tu sabes. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Este foi o nosso segundo webinar. Nós voltamos mais uma vez, né, com outro tema que seja mesmo, obviamente, do vosso interesse, né? Tem que ser do vosso interesse, né? Nosso lado não importa muito, desde que vocês estejam bem, estejam confortáveis, estejam a gostar. Né? Então, muito obrigada por nos acompanhar e não esqueçam de partilhar. Obrigada.